Nossa aula vai começar a ser. Bom dia, nossa aula está sendo gravada. Não quero que utilizem o chat para outra finalidade, se o professor não solicitar. O áudio Ô, senhor, o que que eu desligado. mandar no Mantenham chat, a senhor? postura. Mantenham a postura. Enquanto eu estiver falando, não quero que me interrompam, por favor. Senão fica tudo muito confuso e atrapalha o andamento da aula e de quem quer prestar atenção. Hoje a gente vai ver os tipos de pronomes, né? Que são os pronomes possessivos, definidos, indefinidos e outros tipos. Então eu quero que vocês peguem caderno para fazer anotações no caderno de aula de vocês. Sejam bem-vindos nessa manhã. Já é quase meio-dia, quase o nosso horário de almoço, né? A gente vai ter nossa aula de português antes disso. Ok? Conseguiram entender as combinações? Não estou sendo chato, é que daí atrapalha o andamento da aula, tá? Essa conversa no chat, o áudio ligado. Então é só a postura de vocês e para que a gente consiga ter um contato mais tranquilo, né? Que é 1 hora e 1 hora passa muito rápido. E que vocês consigam adquirir mais conhecimento de forma simples. Tá ok? Façam assim com a Ô, mãozinha, ó. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides. Peguem o caderno. senhor, Oi. a crônica sobre preconceito eu já te falei, né? A crônica é na aula de redação, tá? Então a gente vai apresentar na aula de redação. A gente vai falar sobre a crônica. Tu já encaminhou pelo meu e-mail, né? Não, eu tinha falado pra ti, eu acho que na aula de redação. Não. Então ainda não. Que é na aula de redação. Vocês vão ler para mim na aula de Ô, redação. senhor, Ô, Aí tá senhor, nós vamos gritando? copiar hoje coisa no eu caderno? acho que Cala a boca, tu já botou o slide, senhor, porque não tá aparecendo, tá Ainda travado não, aqui. Manu. Ainda não. Calma. Eu estava respondendo o colega. Calma aí, já vou botar. Senhor, tu vai dar coisa no caderno hoje? Sim. Pronomes, pessoal. Os pronomes que a gente vai ver são os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os indefinidos e os definidos. Mas antes disso, a gente vai definir o que é um pronome. Alguém já viu o que são os pronomes? Ou não? Sim, a gente já estudou isso. Ótimo. Então, o que é um pronome? O pronome é toda palavra que substitui ou pode substituir um nome ou um substantivo. Por exemplo, onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro está aqui. Então, o pronome vai substituir esse substantivo. Qual que é o substantivo ali? O livro. O livro é o substantivo, que é um substantivo comum. Então, esse pronome vem com a intenção de substituir um nome ou um substantivo. Exemplo 2. Onde está o livro? Alguém o viu? Agora eu vou substituir com um pronome. Ele estava aqui. Este ele se refere ao substantivo livro. Então, ele é o pronome que substitui o substantivo livro. Então, o pronome é toda palavra que substitui ou pode substituir um nome ou um substantivo. Copie essa definição do que é o pronome. Ok? Ok, pessoal? Ok? Entenderam o que é o pronome? Que ele vai Sim. substituir Sim. um substantivo ou um nome. Copie essa definição no caderno.
Sor? Oi? Travou tudo. Travou tudo o quê? Ô, Sor, desculpa aí, Sor, é que eu tava tentando entrar, Sor. O que é pra mandar no chat? Não é pra mandar nada no chat. No chat não é pra se comunicar no chat. Enquanto o professor não solicitar alguma coisa no chat. É isso que eu falei. Tá, Posso passar, pessoal? pode. Ainda não, Soro. Tá. Vou me avisando. Ai, consegui acabar, Sor. Pode passar. Ô, Sor, o que é pra fazer, Sor? Copiar essa informação. O que é o pronome? Tu entra depois, né? A Sim. gente está vendo os pronomes. Primeiro a gente vai ver a definição do que é o pronome. Ele substitui uma copiar o palavra exemplo. ou um substantivo. Eu já copiei isso. É pra copiar o exemplo? Se quiser copiar, pode copiar. Quero não. Pra copiar no caderno? No caderno. Substitui a palavra. Substitui um nome ou um substantivo. Tá. Eu tô copiando no caderno, Sor, não precisa. Pronomes. Substitui o que, Sor? Agora eu tô copiando aqui. Um nome ou um substantivo. Tá no slide. Aqui não consegue ver. Pronomes. Eu não consigo ver o slide, Sor. É toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, um substantivo. Que, João? É toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, um substantivo. Vou passar, pessoal. Calma aí, Sor. Por mim, tudo bem. Sor, abaixa um pouquinho a tua tela, que eu não tô conseguindo ver o de baixo. Aí. Quer que eu leia de novo, Pedro? Fala aí. Ô, João, é isso daqui, ó. É toda palavra que substitui ou pode substituir um nome. Vírgula Mas- um substantivo. É isso. Vírgula. Pronto. Quer copiar os exemplos? Não, João, porque eu não consigo ver o slide. Mas eu posso te falar, lembra? Tá, fala então. Exemplo 1. Onde está o livro? Nunca mais gosto, mas gosto de uma caneta. Alguém viu o livro? E foi só eu que percebi que o Sr. Nicolas, ele tava todo pontual hoje. Ele começou direitinho às 10 e terminou às 11 em ponto a aula. Vou passar então, pessoal. O livro estava aqui Os pronomes pessoais, escutem. no pé. Os pronomes pessoais estão divididos em três. São divididos em três. Ou estão divididos em três. Fazendo. São os pronomes pessoais do caso reto. Pessoal, eu não consigo falar se vocês estiverem me interrompendo. Os pronomes são divididos em três. São os pronomes pessoais do caso reto. Serão sempre sujeitos da oração. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Serão objetos da oração e pronomes pessoais de tratamento. Isso aqui não precisa copiar, tá? Os pronomes pessoais do caso reto. O eu, primeira pessoa do singular. O tu, segunda pessoa do singular. O ele ou ela, terceira pessoa do singular. O nós, primeira pessoa do plural. O vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Então, é eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles. Eles. Você sabe o que é plural e singular? Sim. Sim. Singular é quando é uma pessoa só, ou um único Plural é objeto, quando tem mais de uma. mais de uma. Plural. Então, o eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles são divididos em singular ou plural, em primeira pessoa, segunda pessoa. Isso eu quero que vocês copiem. Os pronomes pessoais do caso reto. São esses. Tá. Se eu perguntar, eu pedir para Agora. vocês, escrevam uma frase utilizando a primeira pessoa do Pessoas. singular do caso reto. Quem é essa pessoa? Eu. O eu. Escreva uma frase utilizando a terceira pessoa do plural do caso reto. Quem é? Elas. Eu, tu, Isso aí. ele.
Então, essa tabelinha aqui é muito importante. Copiem isso no caderno. Ô, Soro, o Oi. pronome pessoal do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles? Isso. O que tá no slide. Ô, Soro, eu não consigo ver os slides. Por quê? Não sei, Mas Soro. Tá, Pedro. Pronomes pessoais do caso reto. Tá, esse. Pronomes pessoais do caso reto. Tá, esse eu já Posso copiei. passar, pessoal? Eu, tu, ele, ela. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ainda não. É, tá. Não, Sora, deixa eu copiar. Primeira Ninguém pessoa do Não, singular. vai, gente. Pietro. Eu. Primeira pessoa do singular. Sim, eu já copiei esse. E Ô, Sora, Oi. isso daí se segunda grava, pessoa do singular. Tu. Pode passar. Oi? Sim, esse eu já copiei, João. Eu já daí copiei se eu, grava. tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pessoal, só um pouquinho. João, se não tá tá. aparecendo pra ti, tirem print da foto pra ele, depois mandem pra ele, senão eu não consigo entender, fica muito confuso. Tem gente querendo falar comigo, eu não tô entendendo. Pronto. Ô, senhor, desculpa que deu problema no meu telefone e eu perdi a aula. Sim, entrou depois. Ô, Sor, isso se grava, Continua fazendo a anotação de onde a gente tá indo. Oi, Eu Isso perdi se grava, alguma coisa? né? não entendi. Isso se grava, né? Sim, a aula tá sendo gravada. Não, tô falando o caso reto e o caso oblíquo, se grava? Como assim? Porque sempre os professores diziam que era pra gravar o caso reto e o caso oblíquo. O caso é eu, tu, ele, nós, vós e eles. De repente, ó, eu quando eu estudo, eu não gravo. Eu aprendo. Pra mim fica na minha memória. Mas tu acha Eu melhor também. gravar, melhor. Eu sei já- isso daí de cor, Sor. Eu também sei de cor. Fica na minha memória. Nunca gravei. Nunca decorei. Até indico não decorar, aprender Ô, mesmo. senhor, dá pra copiar isso aí no caderno? Sim, é pra copiar no Pra caderno. copiar. Tô copiando, Sora. A Sofia me mandou aqui. Também, Sora. Pera aí. Posso passar? Não, Pode. senhor. Ainda Ok. não. Pode Não, nada. Sora. Quem não tá conseguindo, tira print pro colega e manda pro colega, tá, pessoal? Mas não interrompe a aula, porque tem muita gente querendo falar, fica confuso. Pra quem não tá conseguindo entender. Pronto. Copiei. Não, volta ali, senhor, Vou passar. rapidinho. Hoje eu vou colocar no WhatsApp no computador. Posso passar? Espera aí. Pode. Pode. Aham. Os pronomes pessoais do caso reto serão sempre sujeitos da oração. Então, os pronomes, quando a gente utiliza os pronomes do caso reto, eles estão ali naquela frase como sujeitos. Por exemplo, eu sei tudo sobre os pronomes. Se eu utilizasse assim, João sabe tudo sobre pronomes. Vejam bem que eu vou substituir o nome João por um pronome eu. Eu sei tudo sobre pronomes. O eu naquela frase ali é o sujeito. Tu sabes que eu gosto de chocolate. O tu e o eu Eu gosto funcionam mesmo. como sujeito. Ele fará uma prova amanhã. O ele funciona como sujeito. Elas estudaram para a prova. O elas é o sujeito da oração, da frase. Então, os pronomes pessoais do caso reto serão sempre sujeitos da oração. Copiem essa informação. Eles sempre vão funcionar como sujeitos. O que é, Sora? Os pronomes pessoais do caso reto sempre funcionam como sujeitos. Conseguiram compreender? Espera aí, senhor. Eu só tô copiando o texto aqui, ó, que tu pediu pro Bruno. Conseguiram Tá. compreender, pessoal? Sim. Que Pronomes eles sempre vão funcionar como sujeitos. pessoais do caso reto.
Posso passar ou estão copiando? Eu tô copiando, senhor. Ok. Ô, Sofia, Tô copiando. pra mim, me manda, por favor. Ai, dançou. Tá Também bom. tô copiando. Eu já printei, Pedro. Manda pra mim, então, João. Tá. Volto já. Printa e me manda as coisas, a favor. Tá bom. Vou passar. Não, senhor, espera aí. Não, ainda não. Pietro, te mandei. Valeu. E te mandei também, Pedro. Espero que eu mandei mesmo. Valeu. Ei. Vou passar. Não, Sora. Não tô, quer dizer. Valeu. Tá nos exemplos. Me avisem, tá, pessoal? Se já copiaram, Tá. daí eu passo. Estão conseguindo entender até agora? Ok. Conseguiram entender até agora o que são os pronomes pessoais do caso reto? Sim. E para de me Qual é, imitar. qual é a função deles? Que a função é como Sujeito de uma sujeito. frase. Informar que é uma pessoa que tá falando uma frase. Oi? Informar que tu é uma pessoa ou que tu tá falando com uma pessoa numa Não frase. entendi. Informar que tu tá falando com uma pessoa numa frase. Eles funcionam como sujeitos da oração. Como se fosse uma pessoa, por exemplo, se tivesse teu nome ali. João sabe tudo sobre pronomes. Eu vou substituir o nome João por um pronome pessoal do caso reto. Vai funcionar como um sujeito, o pronome. Sim, informar, tipo, tu sabe que eu gosto de falar, de estar informando. Professor, que tu tá já falando com copiei alguém. tudo. Sim. Vou passar. Pode passar, senhor. Agora os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Os pronomes pessoais do caso reto são o eu, o tu, o ele, o nós, o vós, o eles e eles, que a gente viu. Já o oblíquo, no eu, na primeira pessoa do singular, no caso reto, no eu ficaria me, mim e comigo. No tu, o te, ti, contigo. Ele, si, consigo, o a, o lhe, o ele e ela. Na terceira pessoa, o nós, vós e conosco. Nós e conosco. Vós, convosco, os, as, lhes, eles e elas. Se, consigo. É óbvio que a gente não utiliza todos esses no nosso dia a dia, tá? Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas eu quero que vocês copiem os principais ali. Os que são os pronomes pessoais do caso oblíquo. O meu, mim. Copiem na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular e na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Posso passar? Não, eu vou começar a escrever agora. Não, senhor. Tô Tá. copiando. Isso é importante vocês terem no caderno, porque vai ter atividades que vocês vão ter que completar com os pronomes pessoais do caso reto e do oblíquo. Ô, Sor, Oi? eu pesquisei aqui na internet porque eu não me lembrava, tipo, tem uns aí que eu não me lembrava. E eu pesquisei aqui no Google e deu resultado diferente desse teu quadro. O quê? Sabe esse teu quadro dos oblíquos? Sim.
Então, eu li aqui e eu não me lembrava de algum deles. Aí eu pesquisei na Aham. internet para ver qual estava certo e muitos, quase todos aqui, deu o resultado diferente do teu. Tá, mas eu estou passando para vocês esse. Eu quero que vocês tenham esses por enquanto. É óbvio que tem vários pronomes oblíquos, mas eu estou falando desses aqui especificamente, porque eu quero trabalhar com vocês esses, que eu acho importante. E são os mais conhecidos, os mais utilizados. Compreendeu? Sim. Ok. Esses são os que a gente mais utiliza. É óbvio que vão ter outros, mas esses são os mais importantes. Vejam só quando a gente fala assim, ó. Pode passar para outra, senhor, que eu já O te amo. A gente não fala te amo. Te amo. A gente fala te amo, né? Mas quando a gente fala te amo, tá errado. Porque nenhuma frase, escutem bem, nenhuma frase pode começar com pronome pessoal do caso oblíquo. Por exemplo, assim, quando eu falo te amo, a palavra te amo está errada. Deveríamos falar amo-te. Porque a gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Não pode começar te amo. É amo-te. Mas a gente utiliza isso por pura convenção. E faz parte da linguagem, da nossa linguagem do dia a dia. Não está errado. Isso é uma variação. Posso passar? pode. Pera aí. Não, senhor. Pode. Pode passar. Posso? Senhor, volta só um segundinho aí. Dá pra me ver as últimas. Tá. Estou com a câmera desligada. Mas estou com... Posso passar agora? Pode, senhor, passar. Ainda não, senhor. Tô demorando, mas tô escrevendo. Vou passar agora, pessoal. Ah, não. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles sempre vão funcionar como objetos da oração. O que são esses objetos? Objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é quando complementa, é um complemento. Por exemplo, eles não governam, a gente pergunta assim para o verbo, governam o quê? Perguntem para o verbo, eles não governam o quê? Então, o governam é o verbo transitivo direto e o eu é o objeto direto. Eles não governam o quê? Eu. Eles não me governam. Eles não o quê? Me governam. Então, sempre vai funcionar como objeto, direto e indireto. Tudo convém, a gente pode perguntar para o convém. Convém a quem? Então, esse convém é o verbo transitivo indireto e eu é o objeto indireto. Mas isso vocês não precisam saber agora, tá? Porque a gente vai trabalhar com objeto direto e objeto indireto. Só para vocês terem uma noção de que é objeto direto e objeto indireto. Mas não precisam saber isso agora, tá? Isso a gente vai ver no decorrer dos tempos. Agora os pronomes pessoais. Os retos, como a gente viu. Olha essa tabelinha como está bem dividida. O Vai, eu, você- o tu, aí, o ele, o nós, vós e os eles. Tá? Tem Tá os bem retos, os átomos e os tônicos. Os átomos, pessoal, os átomos se usam sem preposição. Os tônicos se usam com preposição. Isso é importante vocês saberem, tá? Os átomos se usam sem preposição e os tônicos se usam com preposição. Separem, copiem os átomos e os tônicos. Os restos não precisam copiar, que vocês já copiaram.
É pra copiar isso aí, senhor? Sim, antes, eu vou dar um exemplo antes, tá? Não me canso de ti. O ti, que tipo de pronome é o ti? É átono ou tônico? O ti. Tônico. O tônico. E o tônico, o que vem antes do tônico? Sempre tem uma preposição. Então, o de, que vem antes, ó, não me canso de ti. O de é uma preposição. Então, se vir uma preposição antes, você tem que utilizar o pronome tônico. Ô, senhor, volta no terceiro rapidinho. Para ele por um tempo pra mim copiar, senhor. Tá, ok. Então, copiando, eu posso passar dessa parte. Do átono e Não, do tônico. deixa eu copiar isso aí, senhor. Teu quarto. Nos quartos. Posso passar? Não. Pode passar, senhor. Não. Não pode. Eu tô copiando ainda. Por que tu não tira a print depois que tem um caderno? Cara, espera a gente copiar, meu. Escrever tônico na tua. Vou passar. Não. Não, senhor. Tá, ok. Ô, senhora, eu já Vocês acabei. conseguiram Quando entender, todo mundo então? coloca- Vocês conseguiram entender, então, a diferença do uso do átono pro tônico? Que um a gente usa com preposição e o outro sem preposição? Ô, senhor, eu tô no tônico. Não, senhor. Ô, senhor, por que tu não tira uma foto desses aí, ó, e põe no grupo? Vocês podem tirar print ou copiarem, pessoal. Tempo de vocês. Eu não tenho que tirar, não tem como eu tirar uma foto aqui, postar no grupo, senão fica muita coisa. Ou vão tirando print, se demorarem para copiar no caderno. Depois copiem no caderno. Copiei. Eu tô tirando o print, senhor. Então, não me canso de ti. O de ali que vem antes do ti é uma preposição, tá? Porque o que vem antes? Se tem preposição, o que vem logo em seguida? O átono ou o tônico? Se tem preposição antes, o que vem depois? Um pronome tônico, átono senhor. ou tônico? Tônico. Eu te quero para mim. O para é uma preposição. Leve nós a ele. O a é uma preposição. Então, as principais preposições são para, anotem aí. As principais preposições são para. Principais. Eu vou escrever aqui, ó. Principais o quê? Eu vou escrever aqui, só um minutinho. Eu escrevi no Word.
Principais o quê, senhor? Só um minuto que eu vou escrever no Word para vocês verem. Preposições. Valeu. É o para e o de. Quais são aí as preposições? Bah, Pietro, ganhei mais skin de show no Free Fire. Ô, Serpa, agora não está falando de Free Fire, agora não está falando de aula, Serpa. É. É verdade. Escrever certo, tá bom. Tá enxergando? Eu tô. João, printa aí pra mim, por favor. Quando estiver completo, eu printo. Então, as principais preposições são para decompor em a. Decorem. Quando perguntarem para vocês, quais são as principais preposições? Vocês decorem para decompor em a. Que é para decompor em a. Vejam bem, como no slide que tem aqui, ó. O que vem antes? O de, antes de ti, é uma preposição. Para, antes de mim, uma preposição. A, antes de ele, uma preposição. Então, as principais preposições são para decompor em a. E o que vem depois das preposições são os pronomes tônicos. Estão vendo aí? As principais preposições são para decompor em a. Estão copiando essa parte ou posso passar? Pode passar, senhor. Pode passar. Conseguiram entender senhor, que eu já quais copiei são as tudo. preposições principais? Sim. Que um se utiliza com preposição e o outro não? Sim? Sim. Só um pouquinho, vou abrir aqui o outro. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui o outro. Tem mais alguma coisa para nós copiar, senhor? Sim. Só vou abrir aqui. Senhor, o nome do canal de vocês aí no YouTube, como é que é pra mim? Amurte Amurtel. Porto Alegre. Amurtel, Porto Alegre. YouTube da Multi, acho que é isso. Só um pouquinho. Tô abrindo aqui. Tá. Só um pouquinho. Tá. Achei. Apresentar agora. Tá enxergando? Tá enxergando, pessoal? Sim. O que a gente vai ver agora? A gente viu os pronomes, tá? Na próxima aula a gente vai fazer uma atividade online para fixação. Então, vão olhando durante a semana esses pronomes. Os pronomes pessoais, do caso reto, o oblíquo e a diferença do átomo para o outro, tá?
Vão decorando, vão visualizando isso diariamente. Na próxima aula a gente vai fazer uma atividade de fixação. Mas agora a gente vai ver também os tipos de sujeito. A gente vai adiantar um pouquinho isso. O que são os tipos de sujeito? A gente tem sujeito inexistente, sujeito oculto, simples, composto. Alguém já viu isso? Predicado. O que é o sujeito, pessoal? O sujeito é alguém ou algo de quem ou de quem se fala. O sujeito é facilmente identificado na oração ou na frase, através da utilização do método de pergunta. Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Ao responder a pergunta, quem correu muito com o veículo? Identificará o sujeito da oração. Compensa isso? Que nesse caso é o ajudante da loja. Se eu perguntar, quem é que correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Então, o ajudante da loja é o sujeito da oração. A gente sempre pergunta. Pode copiar isso. Pode copiar a definição de que é o sujeito. Não, ele tá copiando, é que ele não consegue ver os LEDs. Ô, senhor, o meu telefone ele travou e saiu da aula. Eu perdi alguma coisa na aula? Eduardo, é óbvio, né, que tu perdeu. Mas não te preocupa, porque a aula está sendo gravada, tá? Não fica muito, não atrapalha muito a gente, porque eu entendo que a internet é uma ferramenta, não é 100% segura, está caindo, a minha pode cair também, mas acaba atrapalhando os colegas. A interrupção, Eles não estão em tá casa. ok? Eles não estão em casa. Então, pessoal, essa definição do que é o sujeito, vocês podem copiar no caderno, a definição que está ali em vermelho, tá? E o exemplo. O que é esse sujeito? O sujeito é alguém ou algo de quem ou de quem se fala, e que a gente consegue identificar na oração, por meio da pergunta, né? Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Quem correu muito com o veículo? Se a gente fizer essa pergunta na oração, quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. A gente vai ter essa resposta. Então, o ajudante da loja é o sujeito da oração. Sônia, isso que tu falou é bem parecido com o sujeito predicado. Sim, bem parecido. Inclusive, nessa oração, o ajudante da loja, a gente pode substituir o ajudante da loja, que é o sujeito, por um pronome. Por exemplo, ele correu muito com o veículo. O ele, que tipo de pronome é o ele? É o pronome pessoal do caso... Oblíquo. Caso reto. O ele. Posso passar? A gente vai aprender sobre os porquês na aula. Oi? Na próxima aula. Oi? Na próxima aula a gente vai aprender. Sor, Oi. na próxima aula a gente vai aprender sobre os porquês. A gente já viu isso, Eduardo, na aula retrasada, na aula passada. Ah, tá. Então, os sujeitos, pessoal, eles são classificados em sujeito determinado, quando o sujeito é identificado na oração. Nesse caso, o sujeito pode ser simples, composto ou oculto. Sujeito indeterminado, quando o sujeito não é identificado na oração, inexistente. A gente vai ver um por um, para copiar isso. Sujeito simples, pessoal. O sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Por exemplo, o empregado da casa vendeu seu carro. O núcleo principal é o empregado. Eles estão sempre omitindo a verdade. O núcleo é eles. A folha caiu. O núcleo é folha. Então, ele é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Então, esse é um sujeito indeterminado, sujeito simples, que é formado por um único núcleo. Querem copiar?
Copiem a definição do que é o sujeito simples e um dos exemplos. Ok? Estão escutando? Senhor, bota um pouco mais para baixo. Por favor, né? Valeu. Ok. Ô, senhor, Oi. Oi, Eduardo. hã? Oi. Sabe aqueles exemplos do antônimo E ou sinônimo. antônico, não sei o que era? Teve um que era bem parecido com uma música que fizeram, que é eu, tu, eles, nós, vós, eles. Sim. Sim, eu sei. É uma música de funk, né, Eduardo? Posso passar para baixo? Pode. Não. Tirem print para depois copiarem, tá, pessoal? Se demorarem muito para copiar. Pra gente não perder esse tempo. Como é que se tira print, senhor? Tira uma Aperta o foto. Aperta o botão de ligar e o de abaixar o volume ao mesmo tempo. Isso, se é o tá. celular, né? Se não é o celular, é diferente. Sujeito composto, pessoal. O sujeito composto é aquele que é formado por 2 ou mais núcleos. Por exemplo, Ana Maria e Joaquim terminaram um namoro. A Ana Maria e Joaquim são os núcleos. Tem 2 sujeitos aí, Ana Maria e Joaquim. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Então, o núcleo é eu, você e o cão. Então, ele é formado por 2 núcleos ou mais de 2 núcleos, né? Para formar o sujeito composto. A gente identifica ele facilmente. Quando tem 2 nomes, quando tem 2 pessoas, 2 pronomes, 2 substantivos. Por exemplo, livros e cinema são o meu passatempo preferido. O núcleo, livro e cinema. Tem 2 núcleos aí, então é um sujeito composto. Nicolas e Joaquim vão para o shopping. Nicolas e Joaquim são 2 sujeitos, são 2 núcleos. Então, ele é um sujeito composto. Conseguiram entender a diferença do sujeito simples para o composto? Sim, O senhor. simples tem um núcleo só, e o composto tem 2 núcleos. Posso passar ou estão copiando? Pode. Não. Senhor, bota um pouco para baixo, por favor. Valeu. Posso passar? Pode. Só tem mais 8 minutos de aula. Copiem a definição e um dos exemplos. Não precisa copiar todos os exemplos, pessoal. Ô, Senão não dá senhor, tempo. Oi. a gente poderia criar um grupo de português, né? A gente já tem um grupo de português. Sim. Já tem. Só Como é pede que para é as o pessoas nome adicionarem deles, vocês. O nome do grupo. Senhor, qual é o nome do grupo? Português 61. Ah, tá. Eu não tenho esse grupo no meu telefone. Pode pedir para alguns colegas que participam adicionar teu número, tá? Todo mundo é administrador do grupo.
É que, senhor, eu não tenho meu próprio número. Aparece filho Eduardo, mas tenho, acho que da minha mãe, que dá pra mim ver no meu telefone, ou no telefone dela. Sujeito oculto, pessoal. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou explícito, é aquele que não está declarado na oração, mas a gente consegue identificar ele. Por exemplo, no trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Note que a conjugação verbal passei, a gente pode identificar a primeira pessoa, do singular eu. Por exemplo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. A gente identifica que tem um sujeito ali, mas ele está oculto, ele não aparece. Que é o sujeito eu. Passei pelo parque da cidade. Oi? Oi? Vai um pouco pra cima, senhor. Ah, tá, ok. A gente consegue identificar ele pela conjugação verbal, que é presente na oração ou na frase, né? Tem um outro exemplo aqui também, ó. Gostamos de pular carnaval. Qual é o sujeito que está ali oculto, que não aparece? Gostamos de pular carnaval. Qual o sujeito que vocês acham que está oculto? Gostamos. Nós gostamos. Nós gostamos de pular carnaval. O nós está oculto. Nós gostamos de pular carnaval. O nós é que tipo de pronome? É o pronome pessoal do caso reto. Está na primeira, segunda ou terceira conjugação? Na primeira conjugação, senhor. Esqueci plural. agora. Do Primeira plural. conjugação do plural. Isso aí. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó. Estudamos a noite inteira. Qual é o pronome que está oculto aí? Estudamos. Não. Estudamos Qual a o noite pronome? inteira. Estudamos a noite inteira. Nós. O nós. Nós estudamos Tá a noite inteira. faltando o nós, senhor. Isso, está oculto, mas a gente consegue identificar que tem um pronome, que tem uma oração, que tem um sujeito. Isso é o pronome, isso é a conjugação oculta. Sim. Sujeito oculto. Qual que é o próximo, senhor? Posso passar? Pode. Deixa eu tirar print. Tira o print. Valeu. Agora só anotem por enquanto, ó. Na próxima aula a gente vai ver o sujeito indeterminado. Já escreva aí no caderno e deixem espaço. O sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Para o sujeito inexistente. Inexistente. Só falta o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Que a gente vai ver na próxima aula, pessoal. Aí logo em seguida a gente vai fazer umas atividades de fixação. Espera aí, senhor. É sujeito inexistente. Indeterminado e sujeito inexistente. É o que falta para a próxima aula, tá? Inresistente. E também sujeito inresistente, né? Sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Deixem espaço que na próxima aula a gente vai ver. Tá? Acharam muito difícil os tipos de sujeito? Não. Não Achou, muito. Carlos? Até que tá fácil. Às vezes é Tá difícil, sim, mas senhor. é só prestar atenção que a gente entende. Enfim, a gente vai fazer uma atividade de fixação. Vai ser mais fácil de notar, de fixar, de trabalhar com os tipos de senhor, sujeito, tá? Até que é Agora é só uma atividade explicação. fácil, só a pessoa Anne, o que tu achou, Anne? Achei bom, não vi dificuldade. Ô, senhor, Tá com dificuldade? é só a pessoa ela ter vontade de estudar e ter vontade de aprender também, né? Porque Ah, isso é verdade. tudo tem o seu tempo. Isso é verdade. Tudo tem seu tempo. Verdade. Tá?
Gostaram da aula? Muito. Ou estava muito cansativa? Eu gostei. É óbvio, Gostei muito da aula. é óbvio que a língua Cada dia a gente portuguesa, aprende coisa Eu nova. só não entendi aquela parte de como tirar Duas print. coisas. a parte de tirar Eu print, gostei, professor. tá no computador, né, Carlos? É com o celular é diferente do computador. Não, eu tô no celular, senhor. Ah, no celular tu vai apertar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Vai pegar aqui no ladinho onde é a câmera e no volume. Câmera e volume. E vai apertar os dois juntos. Câmera e volume. Ô, senhor, eu fiz isso, só que saí Ligar e desligar e o de volume, senhor. Vai apertar o volume e a câmera. Tenta apertar esses dois. E tira o print. Tem que apertar ao mesmo tempo. Ô, senhor, eu fiz isso que tu falou, mas não deu certo, saiu da aula. Mas é a câmera e o volume. Todos os celulares são assim. Ou no meio. Tem alguns que são no meio, assim, na bolinha do meio. É que o meu Da minha mãe é um celular. desses. Não entendi, senhor. Tem uns que tem uma bolinha no meio, assim, ó. Ou é a câmera e o volume. É que eu mudei de celular, né? O meu celular não é mais o Samsung, é um iPhone. Daí é Como é que faz diferente no um pouquinho. Samsung? No Samsung é só apertar o som do volume. O som do volume E o botão de ligar. e o botão de ligar. Tá Desligar. acabando a aula, né? Sim. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar vendo os tipos de sujeito e vamos fazer uma atividade de fixação. Não esqueçam que na aula de redação vocês têm que apresentar para mim a crônica. Ok? Ok. Carlos, tenta tá ver no pronto, vídeo do senhor. YouTube. Tá? Tchau, Milena. Tchau, Anne. Tchau, Carlos. Ficou genial. Tchau, Eduardo. Tchau. Au Um revoir. abraço. Falou. Tchau. Tchau. Beijo.